Senhoras e senhoras, bom dia a todos. Estamos aqui de novo para uma live do Facebook do Instituto Verea. Meu nome é Leonardo Verea, eu sou médico, psiquiatra, especialista em medicina psicossomática e hipnose clínica. Obrigado a todos pela audiência de novo. O tema de hoje vai ser sobre dúvidas na esfera afetivo-sexual. É um tema muito vasto, é um tema muito polêmico, é um tema complexo e não vamos falar sobre questões médicas, problemas médicos. Vamos falar sobre aspectos emocionais e psicossomáticos que levam ao sofrimento das pessoas que vivem essas situações. Temos 4 situações na nossa vida afetivo-sexual que temos que considerar sempre: a paquera, os preliminares, o ato em si e o pós. Eu garanto para vocês que muitos pacientes que atendo só vivem o ato. Eles não têm a menor ideia do que seja o pós. Na realidade, depois, deita e dorme. O ato é rapidinho, preliminares não existem e a paquera é bem limitada. Então, existe toda uma questão cultural, existe uma questão educacional que faz com que as pessoas vivam mal toda essa relação sexual. Vamos tentar falar um pouco melhor sobre isso. A partir do momento que o ato é consumido, existem 4 problemas. Um que é a ejaculação precoce. Ou seja, o homem ejacula de forma rápida, mais rápido do que gostaria e mais rápido do que deveria. Nós temos a impotência, onde o homem não consegue ter uma ereção. Nós temos a anorgasmia, que é a falta de orgasmo na mulher. E nós temos um problema muito importante e muito complexo, que é a falta de lubrificação na mulher. Vou falar sobre a falta de lubrificação na mulher porque é uma questão mais comum do que se imagina. A falta de lubrificação acomete principalmente mulheres que estão na menopausa, mulheres que estão amamentando, mulheres que estão fazendo um tratamento para câncer e a falta de lubrificação é devida à falta de produção de um hormônio específico, que é o estrogênio. Ela produz coceira, queimação, irritação na vagina, e isso gera uma diminuição na elasticidade da parede vaginal, gera dores e gera queimação no atrito com o pênis. Excluindo questões médicas e clínicas, a forma mais simples de poder resolver a falta de lubrificação é usar lubrificantes, hidratantes e lubrificantes que sejam solventes em água, porque eles aumentam o volume de água e levam o pH 'H' da parede da vagina a normalizar.
não é para usar, e isso é muito importante, azeite, pasta de dente, saliva, óleo e outro tipo de cremes. Tudo isso gera muito mais irritação. E por incrível que pareça, tem muita gente que tenta usar esses produtos para suprir a falta de lubrificação. Uma outra questão muito importante da falta de lubrificação é a falta de tesão. A falta de vontade, a falta de tesão, a falta de prazer em fazer sexo, em ter o ato sexual, gera uma secura, que é um mecanismo inconsciente produzido pelo cérebro da mulher e em fazer com que ela não consiga se deixar penetrar. Na realidade, se vocês pensarem bem, a mulher consegue ter um ato sexual satisfatório somente a partir do momento que ela queira. Na hora que ela é obrigada a fazer isto, na hora que ela é levada a fazer isto sem querer, ela não vai lubrificar, não vai querer. E o homem consegue penetrar a mulher nessa situação só agredindo ela e violentando ela. Então, essa é uma questão muito importante. Da mesma forma, pelo oposto, a ejaculação precoce é o querer muito, o querer demais. A ansiedade toma conta da mente do homem e faz com que se acelere todos os processos que permitem a ejaculação. Então, ela se torna precoce. Para vocês terem uma ideia, a média de uma ejaculação normal é 5 minutos. Tudo aquilo que possa acontecer antes dos 5 minutos, por mais de 75% das vezes, é considerado ejaculação precoce. Por isso que os preliminares são extremamente importantes em fazer com que haja um preparo, tanto para o homem como para a mulher, para o ato sexual. E as pessoas não se dão conta disto. As pessoas acham que só tirar a roupa é suficiente para ter uma penetração. E não é. Existe todo um clima, existe toda uma situação e existe um aspecto cultural. Então, mais uma vez, nós percebemos como as pessoas, em função da ansiedade, em função da insegurança, em função de outras dificuldades, elas não conseguem ter uma vida sexual plenamente satisfatória. A impotência é a mesma coisa. Quando você se sente desanimado, quando você se sente com medo, quando você se sente inseguro, quando você acha a priori, antes de começar, que não vai conseguir, você desenvolve essa sensação de impotência que se manifesta na prática. Por outro lado, da mesma forma, para a mulher não conseguir ter orgasmo. Então, são situações bem complexas que as pessoas pouco enfrentam por toda uma série de restrições culturais e educacionais. Tanto é que a maior parte dos adolescentes, na hora que tem a primeira menstruação ou o primeiro orgasmo, no caso dos meninos, eles não estão preparados a esse acontecimento. Os pais não estão preparados e não comentam com os filhos aquilo que vai acontecer com eles. E os adolescentes têm informações basicamente pelos colegas da escola. Fora isso, nada. Então, é se virar e isso gera muitos traumas. Traumas porque as pessoas não sabendo o que está acontecendo. Isso nos dias de hoje, 2018, as pessoas não sabem, os adolescentes não sabem o que vai acontecer com eles, não imaginam e ficam traumatizados. Eu tenho adultos traumatizados
que atendo que quando eram adolescentes, 20 anos atrás, não sabiam o que ia acontecer. Então, esse é um grande problema. Nós temos que seduzir. A arte da sedução é um processo permanente e contínuo. Nós temos que, para isso, alimentar a nossa autoestima, mostrar sempre a nossa melhor imagem, procurar as pessoas. Não é só pum. Tem que ter todo um jogo, toda uma sedução, tem que ter todo um trabalho de conquista, ou trabalho de conquista. Da mesma forma, quando você quer conquistar algo, você tem que se dar o trabalho para isto. Você tem que ir atrás, tem que procurar, você tem que buscar, você tem que querer. Na nossa atividade sexual, também. Não são suficientes só os instintos para permitir que a gente possa ter uma vida sexual ativa. Nós temos que querer, nós temos que seduzir, nós temos que nos preparar para essa viagem. Assim como todo mundo se prepara para uma viagem, nós temos que viver essa excitação da preparação. E falando de viagem e de excitação, uma das informações mais interessantes é sobre o medo de voar, que aparentemente não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, uma vez que nós podemos considerar o avião como um símbolo fálico. Então, ele é complexo, voar é complexo, voar é prazeroso, da mesma forma como o sexo. Então, muitas pessoas que têm medo de voar, ou medo de ter medo, eles têm um desempenho abaixo do esperado na vida afetivo-sexual. Eles não conseguem amar, não conseguem se dar, não conseguem receber. Porque amar é dar e receber. Amar é ceder, amar é se entregar. E o resultado disso é ceder, se dar, receber na vida sexual, no ato sexual. Então tem todo um preparo. Por isso que todos os ambientes para isso, motéis, por exemplo, são preparados e decorados de uma certa forma para proporcionar e favorecer toda essa situação. Então, meus amigos, mais uma vez, vamos preparar tudo isto. Vamos fazer exames de laboratório regularmente. Mulheres, vamos ao ginecologista regularmente para poder fazer uma dosagem hormonal, para poder conferir como é que está a nossa saúde física e poder dar satisfação à nossa saúde emocional de uma forma completa e satisfatória. Mais uma vez o tempo corre. Eu quero falar sobre o tema da próxima vez. Na próxima vez, que vai ser na quarta-feira, dia 2 de maio, logo depois do feriado, nós vamos falar sobre o tema da palestra, que vai ser no dia 8. E vamos falar sobre eu não sou assim, estou assim. Então, situações que confundem. As pessoas, por exemplo, procuram a clínica, procuram o consultório para falar de um problema de qualquer coisa, de dores, de mal-estar, de alguma coisa, só que, afinal das contas, quando vamos ver, eles apresentam um distúrbio na esfera sexual. Uma impotência, uma frigidez, uma ejaculação precoce, uma falta de lubrificação. Só que as pessoas não conseguem falar sobre isso, porque o tema é polêmico, é um assunto que ainda gera vergonha nas pessoas e receios de colocar em público.
Então, a pessoa não é assim. Ela não é impotente. Ela está impotente naquele momento. E conseguindo enfrentar, destrinchar e resolver toda aquela situação, a pessoa volta a ser e a estar potente. Então, sobre isso que nós vamos falar na próxima semana, e é sobre isso o tema da palestra. Eu peço de novo para que quem queira se inscrever à palestra, ligue para a clínica, no 50 51 20 55, ou ligue pelo WhatsApp 99930 0230, ou para o e-mail verea@verea.com.br e providencie a sua inscrição. Eu agradeço vocês mais uma vez pela atenção e aguardo vocês na semana que vem. Obrigado e boa semana, um bom feriado a todos. Até logo.